Boa tarde a todos os presentes, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Na condição aqui de presidente da Casa de Vereadores de Brodowski, a gente teve a solicitação de um agendamento para a sessão do espaço da Câmara Municipal de Brodowski para a realização de uma audiência e consulta pública referente à apresentação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, de 2010, e por iniciativa do Consórcio Municipal de Municípios da Alta Mogiana, o COMAN. A gente se sente muito lisonjeado pela solicitação desse espaço, que a gente possa dar de uma maneira muito positiva uma contribuição ao debate relacionado a uma política de grande importância. Nesse momento deveria estar aqui conosco o diretor-presidente do Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, o Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, o nosso Juninho, do Pão de Queijo, mas não está presente, mas deverá estar a caminho. Então nós aguardamos. E nós estamos compondo uma mesa aqui representativa com o prefeito Fábio Severi, da nossa querida Brodowski, a nossa vereadora Marjorie, dando um glamour também à representatividade das mulheres. Eu agradeço a presença de todos os senhores, agradeço a presença do doutor Adolfo Domingos da Silva Júnior, delegado de polícia de Batatais. É uma satisfação receber, e na conversa que nós tivemos há pouco, uma satisfação entender a nova dinâmica que está pretendendo para a sua vida após a aposentadoria, vamos dizer assim, né, saindo da área de segurança pública para a do meio ambiente. Nós temos também uma oportunidade, eu até tinha antecipado isso com o Juninho, que nós temos hoje a oportunidade também de estar recebendo a Cláudia Gandolfi, que é uma pessoa que é filha de Brodowski, que tem uma capacidade muito grande na captação, através de projetos incentivados junto ao Hospital das Clínicas, relacionado à saúde. E a gente vai abrir de imediato para a Cláudia, que ela faça uma apresentação relacionada à lei de incentivo à reciclagem e captação de recursos através de projetos incentivados. É uma lei recente do governo federal que funciona parecido com a lei Rouanet. Então, por gentileza, Cláudia. Boa tarde, agradeço muito a disponibilidade do Marcelo, do prefeito Fábio, agora a vereadora Marjorie, porque eu possa fazer essa apresentação. Eu vi como uma oportunidade por ser o assunto do plano de gerenciamento de resíduos, tá? Eu trabalho com projetos incentivados no hospital há mais de 10 anos, então a gente trabalha com Pronon, com Pronas, que são projetos específicos aí na área da saúde. E agora, nós do hospital também vamos apresentar um projeto através da lei de incentivo à reciclagem, vamos fazer uma área enorme de compostagem para as sobras alimentares do hospital. São toneladas de alimentos que sobram todos os dias, e nós vamos estar transformando esses alimentos em adubo. Paralelamente a isso, eu também estou trabalhando com a lei de reciclagem profissionalmente, né? Bom, a lei de reciclagem, a lei de incentivo à reciclagem, ela foi criada em 2021 e só regulamentada agora em 2024, e a portaria que liberou a abertura de inscrição de propostas foi em 2024 também, tá? Qual é o objetivo da lei de reciclagem? O objetivo é fomentar projetos que estimulem a economia circular, tá? Reduzam a geração de resíduos e ampliem o uso de materiais reciclados. Quais são os destaques? Os benefícios fiscais, quer dizer, as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas não precisam aportar diretamente recurso. As empresas destinam parte do recurso de imposto de renda, e pessoa física também pode fazer isso, para aquele projeto que ela considera importante no município, na região, né? E as empresas que aportam também podem utilizar isso para a imagem, né? Sou uma empresa amiga do meio ambiente, estou aportando parte do meu imposto de renda num projeto de meio ambiente, né?
Foco na economia circular e inclusão social, porque ela beneficia também empresas de catadores de recursos, né? As cooperativas, os próprios catadores sem cooperativa. Bom, ela funciona parecido com a Lei Rouanet, tá? A Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o PRONAS, o PRONON, as leis de conselhos do idoso, da criança e do adolescente. Não concorre, tá? Ela está no outro patamar. A reciclagem ela concorre com o pacote social, com a lei do esporte, com a lei da cultura, tem um limite para as empresas podem destinar, elas não podem destinar todo o imposto, mas aí dentro desse arcabouço tem a lei da reciclagem também. Pessoa física também pode destinar, só que tem que ser a pessoa física que faz declaração completa. Quem que pode ser proponente? Prefeituras, consórcios públicos, empreendimentos de catadores, instituições de ensino, organizações sociais, empresas, micro e pequenas empresas. A questão de empresas é um ponto importante, porque empresas que tributam em lucro real, elas podem, do que elas aportarem no projeto, até 60% elas podem estar utilizando dentro da própria empresa. Então, uma empresa de catadores que precisa de uma adequação, que precisa de uma logística diferente para estar indo naquela, vamos pensar assim, a empresa Apurina, em Ribeirão Preto. A Apurina vai aportar R$1 milhão para um projeto de meio ambiente que vai fazer uma inclusão da cooperativa de catadores. Parte desse 1 milhão, ela pode estar melhorando a infraestrutura dela para que essas empresas possam buscar e possam retirar os resíduos de dentro da empresa, além de proporcionar também capacitação e educação ambiental para os próprios funcionários. Para apresentar proposta, CNPJ pelo menos de 1 ano, para empreendimentos de catadores 6 meses, justamente que é para estimular as empresas de catadores fazerem a proposta. O mínimo é R$50 mil e o máximo até de R$8 milhões. Eu até estava comentando com o Marcelo, que às vezes as pessoas desanimam e falam, nossa, para captar isso não é fácil. O último projeto que nós tivemos no hospital aprovado, ele tinha o valor de R$9 milhões e nós captamos. Então, foram mais de R$40 milhões captados no Hospital das Clínicas, via projetos incentivados. O Itaú aportou, a VEG aportou, grandes empresas elas se interessam por estar aportando, porque elas usam isso para a imagem delas, falando do quanto elas colaboram para a sociedade. Tá? Então, o que pode solicitar nessas propostas? Capacitação, formação, incubação de novas empresas, pesquisas, universidades podem estar fazendo projetos, porque podem cadastrar. Infraestrutura física, a prefeitura pode criar um centro de triagem com esses recursos. Equipamentos e veículos, comprar caminhão de coleta seletiva, criar ecopontos. Redes de comercialização de cadeias produtivas. Estimular os catadores que eles criem empresas para que eles possam ter um lucro maior, porque só a coleta de materiais recicláveis, a gente sabe que gera muito pouco recurso, né? Então, uma das nossas missão, né, que eu, Guilherme e outras pessoas estão trabalhando comigo, é procurar formas inovadoras de trazer mais fonte de recursos para essas pessoas, utilizando da lei de incentivo. Tá? Então, aqui eu só dei alguns exemplos, são vários itens. Né? Campanhas de educação ambiental. Pode fazer no município campanha de educação ambiental, na escola, livreto, apresentação cultural, vários itens aqui. Né? Infraestrutura, são outros itens, eu só tirei esses. Execução de obra de imóvel novo, adaptação ou reforma. Então, pode criar um galpão para guardar esses resíduos que foram coletados e fazer aquela esteira de triagem, fazer o processo corretamente. Equipamentos e veículos. Eu destaquei ali com o caminhão de coleta seletiva, mas dentro de um centro de triagem, a prensa, elevador de carga, empilhadeira, triturador, sacador, tudo isso pode estar contemplado no projeto.
O fortalecimento da participação de catadores. Fazer cursos profissionalizantes para que esses catadores tenham acesso à gestão de negócio. Explicar para a pessoa que, se ela abrir um negócio, o que ela precisa, quais são os requisitos mínimos, quais as condições, como que ela deve gerir o negócio dela. Então, dentro desse tema, pode ser solicitado essas questões. O fluxo do projeto. Cadastrar o projeto. O Ministério do Meio Ambiente tem que aprovar, tá? Tem que estar de acordo com a lei. Depois que ele faz a análise de admissibilidade, começa a captação mínima. Tem que captar, no caso de só custeio, 20% no mínimo, e se envolver obra, 50%. Depois faz a análise técnica realmente. Para cadastrar não é tão complicado, mas se ele for aprovado, aí você vai ter que apresentar toda a documentação. Se vai envolver obra, vai ter que ter o projeto executivo da obra, vai ter que ter as cotações de tudo que você for comprar, levantar os orçamentos, tudo certinho. A execução do projeto em si e a avaliação e prestação de contas. Bom, gente, é só isso. Eu só queria estar apresentando, eu acho que é uma oportunidade, né? Meu telefone está ali. Se alguém se interessar, depois quiser conversar mais sobre esse assunto, eu estou à disposição. Marcelo. Nós vamos dar continuidade. E eu lamento que eu fui pego um pouco de surpresa, porque eu estava aguardando o visionário Juninho estar presente, né? Mas na ausência dele por um motivo de força maior e está a caminho, eu estou ao meu lado direito aqui com o Lucas Bruxelas Parra, que é o secretário executivo do Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, o qual eu passo a palavra para que ele possa dar o melhor direcionamento aos trabalhos. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a palavra ao presidente, à vereadora e a todos os presentes e cumprimentar também aqueles que estão ao vivo aqui acompanhando a nossa audiência. A ideia hoje é apresentar o Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, eu vou apenas ler o edital aqui de chamamento da audiência e vou passar a palavra para o Dr. Adrian, da Bruker, para poder fazer a apresentação do plano.
Então, fazer a leitura do edital. Em consórcio de municípios da Alta Mogiana, por meio de seu presidente, Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os princípios da transparência, da publicidade e da participação social, torna público e convida a todos os interessados, cidadãos, autoridades, entidades civis organizadas, técnicos e demais representantes da sociedade para participarem das audiências públicas de apresentação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado com base na Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2010, a serem realizados nas seguintes localidades e datas: Morro Agudo, Igarapava e Brodowski, nas datas respectivamente de 14/7, 1º/8 e... 14/7 em Morro Agudo, 23/7 e 1º/8. Desculpa, teve um ajuste aqui na data de Morro Agudo, que foi no dia 28/7, na verdade. A gente retificou por edital. Os locais das audiências foram nas câmaras municipais dos respectivos municípios. Enfim, as audiências têm por finalidade apresentar à população conteúdo técnico e estratégico do plano, fomentar o diálogo com a sociedade e colher contribuições para o seu aprimoramento ante consolidação e aprovação definida. Destaca-se que o plano compõe um estudo prévio de uma possível modelagem para possível parceria público-privada, né? A ser desenvolvida pelo consórcio de municípios da Alta Mogiana. É uma iniciativa que visa a regionalização da gestão dos serviços de resíduos sólidos urbanos e etapa essencial para embasar futuras decisões dos entes consorciados quanto à viabilidade de uma possível e eventual concessão administrativa. Então fica aberta a consulta pública, o referido plano, no período de 14/7 a 15/8. Para os interessados, podem consultar o plano de gestão integrada de resíduos sólidos no site do Coman, que é coman.sp.gov.br. Então, friso que a participação de todos é importante, peço que acessem o site, baixem o plano e deixem suas sugestões, né, que juntos pensamos, né, melhor, né? Então, eu vou passar a palavra para o doutor Adrian para ele apresentar o Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Presidente, obrigado pela oportunidade. Bom, como o Lucas introduziu aqui perfeitamente, eu vim falar do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Coman, que é o instrumento estratégico que orienta a gestão dos resíduos sólidos, não só do consórcio, como todos os municípios que aderirem ao plano ao longo do seu horizonte de planejamento, que no nosso caso aqui é 2056. Então, contando a partir do ano que vem, os próximos 30 anos, é o horizonte de planejamento do plano, né? Na esteira da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que traz as diretrizes e os princípios que a gente deve observar na gestão dos resíduos sólidos. Ele serve como uma baliza para todas as decisões administrativas e ações que não só o Coman, como os municípios em conjunto vão tomar ao longo desse processo, né? Ele tem uma série de ações planejadas, né? Entre elas o fortalecimento institucional. Então a ideia é tornar os municípios muito mais fortes para fazer uma gestão mais eficiente e também para conseguir fortalecer a captação de recursos, né?
A gente teve a apresentação agora da lei de incentivo de reciclagem, né? A verdade é que tem muito recurso por aí esperando ser captado. O que a gente precisa é se organizar e se preparar para ir atrás desse recurso. Bom, apesar de ser o plano do Coman, não são todos os 30 e poucos municípios que fazem parte do Coman que aderiram ao plano, né? Ele, como o Lucas falou, ele faz parte de uma estratégia mais abrangente, que envolve a modelagem de uma parceria privada, que vem na esteira e a sequência do plano, né? Ele contempla os 23 municípios, não está bom aí para ver na projeção, né? Mas, enfim, são 23 municípios, são cerca de 350 mil habitantes. Então, unidos somos um município grande, né? Com uma realidade muito variada em relação a vários fatores, né, dos resíduos sólidos. De uma forma geral, e aí a gente coletou os dados principalmente colocados pelos municípios no SNIS anualmente, né? Nisso aí a gente observa também algumas carências na prestação dessas informações, né? Mas de uma forma geral a gente tem a cobertura da coleta convencional, porém a coleta seletiva ainda muito rudimentar, né? Na maioria dos municípios, necessitando de implantação e fortalecimento, né? Ainda há algum uso de aterros controlados, a falta de alguns equipamentos e veículos padronizados para fazer essa coleta dos resíduos sólidos, também um déficit no planejamento, na organização municipais, né? Uma fraca integração com as cooperativas de catadores. Brodowski até tem, né? Está relativamente organizado isso aqui, mas a maioria dos municípios carece dessa organização, né? Há também uma carência nas ações de educação ambiental e um dos pilares do plano, vou mostrar mais à frente, uma carência de recursos financeiros e técnicos para ampliação e melhoria do serviço, né? Bom, como principais desafios na atual gestão dos resíduos sólidos, a gente tem uma carência na coleta seletiva, né? Poucos são os municípios que têm ela implantada, e mesmo assim a cobertura é insatisfatória, quando a gente considera principalmente as metas lançadas no Planares, em 2022, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente tem ainda uma operação carente em alguns aterros, a gente não tem fortemente presente unidades de triagem, nem de compostagem, né? Compostagem e aproveitamento energético é um outro pilar do nosso plano, né? E a gente tem uma desigualdade muito grande quando se considera os municípios em conjunto, né? Comparando um município com o outro, né? Cada município no plano teve o seu próprio diagnóstico. Então, além do diagnóstico geral, vamos dizer assim, do conjunto dos 23 municípios, foi feito um diagnóstico individual para cada um dos municípios, baseado principalmente nos dados do SNIS, né? Então, como também a maioria dos municípios estão com um plano ou desatualizado ou inexistente, esse plano, uma vez aprovado por cada uma das casas legislativas, ele cumpre a exigência de plano municipal também, né? Bom, o diagnóstico ele cobre todas as áreas, vamos dizer assim, dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, a gente trata de limpeza urbana, coleta, transporte e destinação final de resíduos, reciclagem, a compostagem e aproveitamento energético dos resíduos orgânicos, resíduos da construção civil, da limpeza pública, né, de varrição e poda, os resíduos sujeitos à logística reversa. A gente tem muitas ações nessa área de fomento e incentivo aos responsáveis pela logística reversa no âmbito dos 23 municípios. A gente trata também de fortalecimento institucional e instrumentos de cobrança, além de
instrumentos para a captação de recursos. A gente tem muitas fontes de financiamento a fundo perdido, tanto do governo estadual quanto federal, e também de agências de fomento multilaterais, né? Banco Mundial, Banco Interamericano, Agência de Fomento Andino. São vários as possibilidades de captação de recursos, né? Bom, as diretrizes fundamentais do plano intermunicipal são basicamente as mesmas da política nacional, né? Então, a gente tem, primeiro, o reforço à não geração, ao reaproveitamento dos materiais recicláveis, a disposição final ambientalmente adequada, a logística reversa com responsabilidade compartilhada, ações de educação ambiental contínuas e a inclusão social de catadores. E ele reafirma também a responsabilidade do poder público na gestão dos resíduos sólidos, né? Cabe não só da destinação adequada aos resíduos domiciliares, como também auxiliar e reforçar os responsáveis pela logística reversa, né? Além de promover ações contínuas de educação ambiental, né? Por que a gente fez um plano consorciado, né? Eu acho que isso aqui é um pouco chover no molhado, né? Mas a gestão consorciada ela traz uma série de vantagens, né? Como eu disse, os 23 municípios em conjunto, eles são um grande município, né? 350 mil habitantes, cerca de, né? Isso é bom para reduzir custos, né? Fazer uma gestão mais eficiente e também para pleitear recursos junto ao governo federal, ao governo estadual. Com organização e ação conjunta, a gente tem um fortalecimento dessa área também, né? Bom, do ponto de vista do trabalho, né, a gestão consorciada, ela nos permite construir unidades de triagem, de reciclagem, de aproveitamento energético, porque a gente tem um volume maior de lixo para poder trabalhar, né? Não é o nosso foco aqui, né? Mas como eu já disse, como o Lucas antecipou aqui na abertura, o plano é uma etapa anterior à modelagem de PPP, barra concessão dos resíduos sólidos, onde a gente, de uma forma geral, vai resolver aquilo que é mais urgente, né? Que é tornar a coleta domiciliar convencional mais eficiente, implantar e fortalecer a coleta seletiva e, no segundo momento, tratar de aproveitamento energético, né? Mas o plano ele tem um rol de ações muito mais amplo, né? A gente, como eu disse lá no slide atrás, a gente fala de uma série de ações, então ele traz uma série de programas, subprogramas e ações contemplando todas as áreas, né? Algumas do Coman, outras de cada um dos municípios, ou alguns municípios em conjunto, né? A gente tem a questão, por exemplo, dos passivos ambientais que existem na região, né? Que é uma questão que os municípios têm que tratar por si, né? E para isso, um dos pilares do plano, que é o de fortalecimento institucional e captação de recursos, vai ajudar os municípios também a tratar esse tema do passivo ambiental, né? Na forma que é mais possível, né? Que é através de convênio e captação de recursos do ente federal estadual, né? Porque a gente está falando aí de uma inversão considerável, né, em termos de recursos. Bom, por que esse plano é importante para toda a região, né? Eu costumo dizer que o nosso problema ambiental real é saneamento e lixo, né? Quando a gente olha para o país, a gente está muito atrás ainda do que tem que ser feito, né? Literalmente, o brasileiro nada no esgoto e anda no lixo. Então, a gente tem um longo caminho para percorrer ainda, numa agenda que muita gente considera que é do século XIX, né? Ou seja, era para a gente ter resolvido isso há muito tempo, né? Então, a ideia no casamento dos princípios da política nacional com as metas expostas no Plano Nacional, o Planares,
né, e mais o nosso diagnóstico feito aqui, a gente traçou metas no plano, né, para resolver isso e ser um exemplo, né, um farol, não só para o país inteiro, como para o Sudeste como um todo. Né. A nossa meta é uma meta audaciosa, mas a gente cumprir todas as metas que estão previstas para o planário, para o Sudeste até 2030. É desafiador, é complexo, mas a gente acredita que é perfeitamente possível. Né. Com isso aí, a gente espera reduzir a poluição em rios, lençol freático e no solo, né, gerar empregos através da economia circular, né, é uma melhoria da qualidade de vida geral, com o aumento das taxas de reciclagem, reaproveitamento e com a inserção do reaproveitamento energético, né, e uma integração regional. Né. Acho que a gente tira muito proveito, é uma externalidade positiva, vamos dizer assim, né, esse fortalecimento regional que vai necessariamente vir da necessidade de sentar e se discutir as questões do resíduo juntos. Né. Como eu disse, e aqui eu não detalhei, eu até tentei detalhar cada um dos programas, mas ficou impossível de tornar isso visual. Né. Então, o meu objetivo aqui principal é convidá-los a acessar o plano, né, profundamente, e quaisquer dúvidas, sugestões e complementações serão muito bem-vindas. É fundamental para a gente fazer esse processo da melhor forma possível. Né. A lei traz que a responsabilidade na gestão dos resíduos é compartilhada. Né. Todos nós somos responsáveis por algum aspecto da política. Então, a gente precisa que todos participem desse processo. Né. Leiam e contribuam. Todo mundo tem algo para contribuir com essa questão dos resíduos sólidos. Né. Como eu disse, da junção das diretrizes da política nacional, das metas dispostas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do diagnóstico empreendido em cada um dos 23 municípios, a gente formou uma carteira, são 9 programas, são mais de 30 subprogramas, mais de 70 ações, contemplando todos os aspectos dos resíduos sólidos, e essas ações todas transformadas em metas e objetivos a serem cumpridos no longo prazo. Né. Como eu disse, a gente tem um horizonte até 2056. As principais, todas as ações, né, algumas são pontuais, outras são contínuas, mas a gente está com um horizonte de implementação até 2030. Né. Como eu disse, é desafiador, mas é perfeitamente possível, e ele também está levando em consideração a natural curva de aprendizagem que vai advir desse processo. Né. Dentro das ações, contando com o fortalecimento institucional, a gente está prevendo a instituição de um comitê para acompanhar as ações do plano e fazer as suas atualizações sempre que necessário, e também um observatório para acompanhar o reflexo dessas ações, né, acompanhar os indicadores e fazer publicações na área. A ideia é a gente mudar o panorama da gestão dos resíduos sólidos na região, né, algo contínuo e continuamente fortalecido. De uma forma geral, é isso. Né, eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade e dizer que eu estou aberto a perguntas, sugestões, não só agora, mas durante todo o período da consulta pública. Né. Se não me falha a memória, é até o dia 15 o período de consulta pública. Acredito que a gente não está definido ainda, mas a gente deve fazer mais uma audiência em Pedregulho, quase certeza que isso vai acontecer. Mas, de uma forma geral, a gente está aberto à sugestão de todos. Novamente, queria convidá-los a acessar o plano e lê-lo com todo o esmero e fazer as sugestões que forem necessárias. Obrigado. Pois não, presidente.
Sim, bom, a modelagem de concessão, que é o primeiro passo, né, que vai trazer o primeiro gosto desses valores, está prevista para ser entregue no início de setembro e entrar em consulta pública logo depois, né. Ela vai, como eu disse, ela vai cuidar daquilo que é mais urgente, vamos dizer assim, que é uma regionalização da coleta convencional e a implantação da reciclagem, né. No ano 3 da concessão, está previsto um estudo mais detalhado para aproveitamento energético, né. Então, essa conta vai mudar para mais por conta do investimento e para menos por conta da geração de energia, né. Tudo isso para dizer que agora eu não tenho esses números, mas dentro de um mês, né, a gente terá o primeiro número, que é o número da primeira ação, né. É bom lembrar que o plano ele contempla ações muito maiores. Então, na maioria das áreas aqui, né, por exemplo, o resíduo da construção civil, uma primeira ação além de contemplar na concessão pontos de entrega voluntária para pequenos geradores, o Coman fazer um estudo detalhado do potencial e da geração dos resíduos da construção civil, né. E aí a solução regionalizada também no que fazer no aproveitamento desses resíduos sólidos, né. E aí a definição se o resíduo da construção civil vai entrar na concessão ou não, ou se é melhor captar recurso junto ao governo federal, ao governo estadual, ou instituições multilaterais, para construir usinas regionalizadas, por exemplo, de britagem dos resíduos da construção civil. E isso a gente faz para cada uma das áreas, né. Então, o que eu posso dizer para o senhor? A ideia até o final do ano, a gente tem a modelagem pronta para ir para a rua, um edital de concessão, daquilo que é mais urgente, né, que nos toca no dia a dia, que é o resíduo domiciliar, né. E aí, a lei federal, um dos pilares dela é a sustentabilidade financeira, né. Então, em outras palavras, ela obriga o município a instituir as taxas de cobrança do lixo, né. Como a gente está falando de uma PPP, né, uma coisa que a gente trata, e aí são 23 municípios, cada um com a sua situação, a gente é muito heterogêneo em relação à situação, principalmente de recursos de cada um, né. Ele está sendo tratado como uma PPP, o que significa? A prefeitura vai, todo mês, pagar uma contraprestação pecuniária, né. Então, responsabilidade do município prover o recurso, né. Por um outro lado, uma coisa que vai ter nessa modelagem é um estudo tarifário para cada um dos municípios, já com uma minuta de legislação para cada um dos municípios individualmente trabalhar esse assunto nas suas câmaras, né. Resumindo, quanto que vai ficar no primeiro momento a gente vai ter daqui a um mês, mas a gente está trabalhando fortemente, e isso aí vai ser perfeitamente possível, para que essa conta do convencional, com o plus da instituição da coleta seletiva, não vai ficar mais do que o município já gasta com isso. Tá? Esse aí é um compromisso pessoal nosso com o presidente, de não levar para os municípios uma conta maior do que eles já têm atualmente. Por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Presidente, meu nome é Glauber, eu faço parte da equipe técnica com o doutor Adrian. E só para esclarecer um pouquinho mais, e aí já antecipando um pouco o ponto que nós vamos chegar, né? Porque temporalmente o que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos apresentando aqui para a comunidade o plano regional, né? Esse plano, ele traz todas as premissas, né, do que será feito com a destinação dos resíduos sólidos, desde a sua coleta, desde o fortalecimento aí da reciclagem, que foi muito bem apresentado aqui pela doutora Cláudia, desde do fortalecimento das cooperativas, o fortalecimento dos catadores, enfim, o plano ele faz um desenho, né, macro de todos os procedimentos que serão adotados. Por isso que é muito importante reforçar para que
as pessoas acessem o plano na íntegra. O plano é um documento que tem mais de 200 páginas, e lá ele tem tudo especificado que será feito. Pois bem, isso é um primeiro passo para nós chegarmos numa apresentação posterior do projeto de PPP ou concessão, visando o quê? Visando uma rota tecnológica de coleta dos resíduos sólidos, a destinação final dos resíduos sólidos e uma provável geração de energia. Isso para os 23 municípios que estão ali aderidos. E o ponto que eu queria chegar é o seguinte: isso sem custo nenhum para o Coman ou para os municípios. Por quê? A dinâmica das PPPs, elas têm essa possibilidade de um privado desenvolver todos os estudos. O senhor pode ver que esse plano, quando contratado aí de forma isolada, ele é um plano que custa caro, né? Alguns municípios, provavelmente aqui da região, podem ter feitos, e esse plano que está sendo entregue para o Coman para atender os 23 municípios, não teve custo nenhum para nenhum dos municípios, nem para o Coman. Por quê? Porque a dinâmica das PPPs possibilita isso. Nós desenvolvemos todo o projeto, as nossas expensas, apresentamos para o ente público, e no final da jornada, quando do processo licitatório, porque lá na frente tem que haver um processo licitatório para contratar uma empresa que será a operadora do contrato. Nesse momento é que nós seremos ressarcidos dos valores investidos no estudo. Pois bem, e os números do custo dessa concessão ou dessa PPP para os municípios? É o que o doutor Adrian disse. A partir de setembro será aberta a consulta pública do projeto de PPP, e lá vai estar estratificado a cota parte de cada município. Lembrando que, presidente, isso é muito importante, a PPP ela tem o condão de trazer para o setor público 3 elementos importantes. Primeiro é o investimento do privado. Então, o poder público, no primeiro momento, ele não despende de aporte nenhum. Segundo, trazer a expertise do privado, né? E terceiro, a transparência. Todo o processo é pautado por audiências públicas, consultas públicas e essa apresentação para toda a comunidade. Então, a partir da próxima etapa, nós teremos estratificados por município quais os valores pertinentes a cada um. Não é isso? Muito obrigado pela oportunidade. Continuamos. Sim, o que o estudo irá trazer, né? A ideia é fazer uma coleta, e aí vamos falar assim, usando termos práticos, fazer a coleta de lixo em todos os 23 municípios contemplados pelo projeto. Em alguns pontos será colocada uma estação de transbordo, onde um caminhão leva para a estação de transbordo, outro caminhão vem, pega da estação de transbordo e leva para um aterro, para a destinação final. E lá nessa destinação final ainda pretende-se projetar uma geração de energia do resíduo. E aí lá tem-se também a seletividade do resíduo e a geração de energia. O primeiro que nós fizemos, e esse projeto foi junto com a Caixa Econômica, foi na região, foi um projeto piloto do governo federal, foi na região de Minas, ali em Uberaba, no consórcio que chama Convale. Lá são 8 municípios que também fizeram esse mesmo projeto, obviamente resguardadas as características locais, mas é essa mesma dinâmica, né? Gira-se um eixo de coleta, de transbordo e de destinação final. Esse foi o projeto piloto. Nós estamos aqui também inovando, nós não temos nenhum aqui na região de São Paulo ainda esse é o pioneiro no estado de São Paulo.
isso também está... Tá incipiente ainda, mas a gente como modelador, trabalhando no nível de anteprojeto, né, a nossa ideia, e aí isso aí vale para qualquer PPP de qualquer área, né, a gente aloca o risco naquela parte que o melhor o suporta. Então, no caso do futuro concessionário, a ideia é dar para ele uma ampla gama, dentro das que existem, para que ele faça isso da melhor forma possível, né. Com certeza, uma coisa que a gente vai separar também é algum percentual para garantir alguma compostagem, né. Agora, ele vai buscar a melhor solução e apresentar para o poder concedente. E essa é uma decisão de comum acordo, né. Se vai ser biogás, se vai ser pirólise, enfim. Todas as opções estão na mesa, né. Eu acredito que, no nosso caso, o brasileiro específico aqui, eu acho que o biogás tem se mostrado o mais viável, né. Mas, de novo, a gente não pretende botar essa limitação no edital, né. Para o futuro concessionário ter a discricionalidade de buscar a melhor solução, né, e os incentivos para buscar, de fato, a melhor solução, né, ser criativo e eficiente nessa definição. Se Deus quiser, essa lei vai cair em breve. A explanação há pouco, Atos, é isso? Adem, assim como o Glauber, a gente fica lisonjeado pelas informações que nos trouxeram, e eu peço ao Bruxelas, eu vou guardar esse nome porque eu tenho um amigo que é Bruxelas, lá de Franca. Conhece o Bruxelas de Franca? Rafael Bruxelas? Isso. Do meu irmão. É seu irmão? Poxa. Conheço um pouco. Que bom saber que você é irmão do Rafael. Manda abraços para ele. Obrigado. Então vamos lá. Mas você tem que ser mais eloquente, porque o Bruxelas fala bastante, hein? É difícil falar mais que ele. Hã? É difícil falar mais que ele. Então tá bom. Mas eu quero levar um abraço para o Juninho, presidente da questão do lixo urbano, da questão dos resíduos, a ponto de que nós já estamos pensando em patrulhar o resíduo que vão nas beiradas da cidade, vamos assim, a gente pode dizer, quando as pessoas, né, não dão o destino certo, né, e a gente vai encontrando alternativas de coibir isso através de monitoramento de câmara, quando na realidade é uma questão mais de educação ambiental, né, de repensar a questão do meio ambiente. Então a gente tem um desafio muito grande e que não é fácil, mas eu tenho a certeza absoluta que a gente vai ter a oportunidade de ampliar esse debate
Eu acho que é uma pauta muito importante, é exemplo do que está acontecendo no nosso Brasil daqui a poucos meses, né, na COP30, que também vai ter um olhar diferente. Nós sabemos que existem muitos recursos que são suficientes para a gente fazer muita coisa. Então, dar esse passo importante na nossa região é um momento muito importante e a gente espera de ver, eu vejo assim, com muita atenção a questão dos números, né, porque nós temos a certeza absoluta de que hoje, se existe a iniciativa privada atuando da maneira com que vem atuando, com os lugares, né, pontuais em cada cidade, e a gente sabe o quanto que custa aqui em Brodowski, eu acho que com a união desses municípios, a gente tende a fazer uma economia e talvez ter uma agilidade e uma melhoria substancial à questão do lixo. Então eu agradeço a presença dos técnicos que aqui estiveram presentes, e eu passo a palavra ao Bruxelas para dar encerramento dessa audiência pública que muito nos lisonjeou nessa tarde de sexta-feira. Bem, muito obrigado, doutor Marcelo. Agradeço a todos pela presença. O tema de gestão de resíduos sólidos me interessa pessoalmente, assim, é uma área que eu acho muito bacana. Eu gostaria até de sugerir um incremento no plano, que é um diagnóstico institucional do Coman, né? Porque ele começa já com a capacitação dos servidores, né? E acho que precisa verificar como que está dentro do orçamento do Coman essa capacitação, né? E quais pessoas seriam capacitadas ali. Mas eu achei, assim, as ações propostas são fantásticas, assim, pensam de uma maneira estratégica, né, o tratamento dos resíduos, né, não só o tratamento do resíduo, como a produção de riquezas através disso, né, que é o mais importante, uma mudança de percepção do que se produz, né, de lixo. Agradeço a presença de todos, não estando alguém mais quer colocar, pontuar alguma dúvida sobre o plano? Acho que não. Então, acho que a gente pode dar por encerrada a audiência, né? E agradeço a participação e a apresentação, né, que foi feita. Nós agradecemos a todos os presentes, né, e temos a certeza absoluta que nós teremos outras oportunidades para trazer um tema de grande relevância, não só ao município de Brodowski, mas a todos os municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, especificamente os 23, né, que é um quarto da quantidade de municípios da região metropolitana, e que tenhamos êxito nesta ação. Eu declaro, então, portanto, encerrada a presente audiência pública. O nosso muito obrigado a todos que estão presentes e àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais.